Quais os pecados mais perigosos e difíceis de vencer? Dessa vez, trago uma lista dos 10 maiores pecados e como vencer cada um na prática. Um material inédito para investigarmos juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. Hoje vamos ver os 10 maiores pecados do ser humano e como eles podem ser vencidos com atitudes corretas e disciplina. Mas não deixe de ver o vídeo Pecado. Nele explico os diferentes tipos de pecado, como começa, estudos, sua ligação com nossas características e por que são tão difíceis de perceber. Veremos hoje como o pecado se apoia nas nossas características, fraquezas e tentações e como Deus usa essas fraquezas para nos tornar fortes. Esse estudo é inédito e foi bem difícil. Depois de 2 semanas de pesquisa, não achei nada parecido para me guiar. Foi tudo do zero. Por isso, peço que já deixe seu joinha e se inscreva. Leva apenas 3 segundos. E o botão de inscrição já está no vídeo. Enquanto isso, vamos para o primeiro pecado. Preguiça. É a falta de vontade, desinteresse e desânimo físico e mental. É o cristão que evita e inventa desculpas para não ajudar nem se envolver. A Bíblia diz que o preguiçoso deixa de receber o que os outros recebem, incluindo a salvação, pois o preguiçoso é o símbolo da fé morta. Solução: convide pessoas agradáveis para te ajudar nas tarefas. Assim, as tarefas se tornam mais agradáveis com o tempo. Verifique com médicos possíveis problemas de saúde, como pressão ou alimentação errada. Divida as tarefas em partes menores de forma confortável e veja se está tendo boas noites de sono. Também é importante que faça exercícios, mesmo que sejam só caminhadas, pois o sedentarismo incentiva a preguiça. E se você perceber pessoas desanimadas, não condene. Convide da melhor forma possível para que elas se sintam bem em fazer as tarefas. Pessoas com essas características, depois de aperfeiçoadas, são ótimas e pacientes para ajudar em conflitos, fazer aconselhamentos e direcionar estudos bíblicos com perguntas. A ira ocorre quando a pessoa se sente insegura ou injustiçada e agride de forma verbal ou física. A ira é responsável pela maioria dos crimes. A pessoa com ira distrata ou agride o cônjuge, filhos ou pessoas próximas. Se mostra antipático com os outros e é o oposto da paciência. A Bíblia diz que a pessoa irada vai de encontro ao mal, ou seja, se perde de Deus. Solução: pessoas iradas podem ter problema de gênio, estresse, mágoas não tratadas ou até mesmo uma criação distorcida. Por isso, devem reconhecer o problema para procurar apoio psicológico e psiquiátrico com a ajuda dos familiares. É importante que evite o café e assuntos estressantes como política, religião ou noticiários violentos, pois causam agitação emocional. Pelo contrário, devem buscar momentos relaxantes, atividades físicas, meditação, sono de boa qualidade, chás e orações honestas em que abra suas frustrações a Deus. Pessoas com essas características aperfeiçoadas podem se tornar tão ativas quanto Paulo, dispostas a lutar pelo Evangelho e conseguem manter a fé nas piores dificuldades. Avareza, representada pelo demônio Mamon na Bíblia, é o desejo de querer sempre mais, e o que tem nunca é suficiente. No meio religioso, é comum nos pastores, pessoas que almejam cargos nas igrejas, artistas gospels e aqueles que estão sempre em busca de milagres financeiros, mas têm dificuldade em dividir o que tem. E conforme a pessoa vai acumulando, acredita que está sendo abençoada, pois liga Deus ao dinheiro. A Bíblia coloca a avareza como o caminho da destruição e desvio da fé, além de adoração ao demônio. Não é à toa que no Antigo Testamento Deus abençoava com riquezas, mas no Evangelho passa a abençoar na pobreza. A avareza está ligada à idolatria, ganância, ciúme e inveja. Solução: o avarento tem medo da perca e tenta preencher seu vazio na alma com bens. Às vezes carrega mágoas e precisa de ajuda psicológica. Mas para ajudar, ele pode se envolver com obras sociais em hospitais, nas ruas e comunidades carentes. Isso vai dar um novo conceito do que é suficiente e que não se pode viver economizando excesso,
muito menos na vida cristã. Pessoas assim aperfeiçoadas são ótimas em levantar e administrar recursos como suprimentos e dinheiro, ajudando na necessidade da comunidade cristã e evitando gastos desnecessários. Elas vão atrás de meios mais baratos e multiplicam os recursos. Inveja é a tristeza, raiva ou desejo pelo que as outras pessoas possuem ou recebem. É o contrário da caridade e, muitas vezes, o invejoso age para prejudicar a vitória de alguém. A inveja surge quando a pessoa não atende de forma correta suas necessidades básicas, seja na área da alimentação, sexo, sono, moradia, trabalho, amor e assim por diante. Ela acaba achando que essa insatisfação não existe nos outros e acaba querendo a satisfação que os outros têm. Em alguns casos, é a necessidade da pessoa provar para si mesma que pode. E acontece no meio cristão quando alguém ganha o cargo ou tarefa que o outro queria, e é a causa de muitos atritos. A inveja tem ligação com o ciúme, com a ira, luxúria e principalmente com a avareza e a gula. Na Bíblia, a inveja é considerada o caminho da maldade e da destruição. Solução: além de terapia, a pessoa precisa parar de se criticar e entender que algumas coisas não vão mudar, como ter nascido em outra família ou voltar no tempo para mudar as coisas. O que ela pode fazer é se envolver de forma empática com as pessoas e participar de obras sociais. Conviver com o sofrimento dos outros vai fazer com que ela não compare sua vida apenas com pessoas de sucesso e vai acabar ganhando consciência das suas próprias vitórias. Deve procurar qualidade de vida e entender que às vezes esse sentimento é normal e não prejudica se não deixar a inveja controlar suas ações. Pessoas assim aperfeiçoadas também são ótimas em levantar e administrar recursos, descobrir métodos melhores e solucionar problemas, pois já estão acostumadas a investir energia nas suas conquistas. Gula é a compulsão de consumir algo em excesso, tanto em comida quanto em outras coisas como dinheiro, sexo, etc. É a falta de moderação e o desejo da autossatisfação, presente na maioria dos pecados. Muito ligado à luxúria e avareza, o guloso é egoísta e tenta preencher um vazio na alma, muitas vezes por traumas e abusos sofridos. Na Bíblia, a gula é a razão pelo empobrecimento físico e espiritual. Solução: o pavor do guloso é não consumir e ficar sem, mas ele pode passar a consumir coisas saudáveis, no caso de alimentos, verduras, bastante água, saladas, frutas e praticar o jejum. Da mesma forma, pode substituir outros hábitos por mais saudáveis, como esportes, participar de obras sociais, além de buscar acompanhamento psicológico e nutricional. Pessoas com essas características aperfeiçoadas também são ótimas para conseguir recursos, evangelizar e dar estudos bíblicos, pois estão sempre querendo absorver o que é do seu interesse. Luxúria é a busca do prazer carnal e fantasia sexual. É a raiz do sexo sem compromisso, infidelidade e vício na pornografia até no meio cristão. Na sua forma mais indireta, se apresenta nas roupas indevidas que vemos nas igrejas hoje, como decotes, minissaias e blusas transparentes, que às vezes confundem as igrejas com boates. Na Bíblia, a luxúria está ligada com a gula, ganância, avareza e idolatria. Ela desperta a ira de Deus, pois age contra o Espírito. E foi ela que trouxe a destruição de Sodoma e Gomorra. Solução: por serem pessoas carentes ou narcisistas, tentam preencher seu vazio na alma com atenção ou prazer. E muitas vezes possuem problemas hormonais. Por isso podem buscar ajuda médica e terapêutica, além de formas sadias de gastar suas energias sexuais com atividades físicas, medicamentos, chás, meditação, fazendo cursos e negociando as atividades sexuais com seu cônjuge. Também devem identificar e impedir certos gatilhos, como por exemplo, nunca ficar sozinho no quarto fechado se tiver o vício da pornografia. Pessoas com essas características aperfeiçoadas são ótimas para tratar e evangelizar pessoas desanimadas na fé ou com problemas familiares, pois possuem muita paixão natural, assim como Paulo de Tarso tinha grande paixão no evangelismo. Soberba
é o orgulho e a arrogância e tem ligação na avareza. A pessoa orgulhosa se acha mais importante que as outras, às vezes por causa de um cargo ou graduação. O orgulhoso se coloca num pedestal, causando a hipocrisia que Jesus detestava. Por isso não é surpresa o orgulho estar principalmente em pregadores famosos, pastores e cantores gospel. É o caminho contrário da humildade, e em diversos momentos a Bíblia garante castigo severo aos orgulhosos. Isso porque no íntimo se consideram deuses. É por isso que tantos se tornam líderes que raramente formam outros líderes, pois se consideram os únicos capazes. Então, se cercam de pessoas que os obedecem cegamente e essas pessoas idolatram, criando um ciclo vicioso que alimenta sua divindade pessoal. Solução: a falta de humildade pode ser trabalhada participando de obras sociais, fazendo tarefas simples como limpeza na igreja e em casa, e dando oportunidade aos outros naquilo que ele acha ser o único capacitado. Por exemplo, um pregador deixar outras pessoas pregarem, ouvir as pessoas mais do que fala, passar mais tempo com aqueles fora do seu círculo pessoal e com aqueles que acha inferiores, como a tiazinha lá do fundo que o pastor nunca sentou para conversar. E a partir disso a mudança começa. Mas seria positivo visitar um psicólogo pelo menos 2 vezes por ano e lembrar que a nível cósmico somos apenas grãos de areia. Pessoas assim aperfeiçoadas raramente se desviam dos valores cristãos, ajudam outros a manter sua integridade e costumam ser incorruptíveis, talentos raros e muito necessários para grandes líderes como Jesus, que lavava os pés dos discípulos. Prostituição não significa apenas se vender sexualmente, mas negociar seus ideais e valores em troca de vantagens, satisfação de desejos ou por ter a personalidade fraca. E ocorre muito na política. No meio cristão, ocorre de uma forma bem mais indireta, que é quando se aceita fazer o que é biblicamente errado a mando dos pastores, como se afastar de pessoas que na verdade precisam do evangelho ou falar mal de quem foi para outra igreja. Comenta aqui se você já viu isso. Ocorre também quando alguém se aproxima da liderança e apoia suas ações para ganhar cargos, se relacionar ou ter intimidade com o pastor e pessoas próximas a ele para ter status. Sabe aquela briga para casar com os filhos dos pastores? Então, a prostituição está ligada na avareza, gula, idolatria e principalmente na luxúria. Pode ser física na área sexual, que Deus condena, e pode ser uma prostituição espiritual, que está ligada à idolatria e que Deus condena mais ainda. Solução: a falta de integridade pode ser ajustada com disciplina, onde a pessoa cria regras éticas e bíblicas e se compromete a seguir. Por exemplo, você sabe que é errado discriminar alguém, mas então o pastor diz que sua amizade não presta porque tem tatuagem, não vai na sua igreja ou trocou de igreja. O que a Bíblia e o amor de Cristo orientam? Será o momento de você escolher se vai agradar a Deus ou as pessoas. Se a resposta for as pessoas para evitar problemas e agradar, isso é prostituição espiritual, pois não está agindo pelo amor a Deus, e sim aos outros. A disciplina de fazer o que é certo e não o que agrada é muito eficiente e pode transformar em semanas. Pessoas assim aperfeiçoadas são ótimas para negociar conflitos de casais e orientar pessoas no geral, pois entendem bem como os erros começam e acontecem. Infidelidade ocorre normalmente pela insatisfação da relação que se tem, e por não conseguir resolver a insatisfação, a pessoa procura alternativas. Não se aplica apenas no casamento, mas está ligado à traição em si, e pode acontecer nos negócios, acordos e troca de lados no geral. Por exemplo, o pastor diz que a pessoa deve cuidar a vestimenta, mas ela vai para outra igreja para poder usar decote, blusa transparente sem sutiã e mini saia. Essa pessoa trocou de lado para continuar no erro e ter vantagens. Por isso, a infidelidade está fortemente ligada com a prostituição espiritual, avareza, mentira, luxúria e idolatria. Todos os pecados possuem ligação com a infidelidade a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Deus destrói os infiéis e pede para sermos pessoas honradas e de palavra. Solução: o que vai ajudar nesse caso
é o apoio psicológico, psiquiátrico ou terapêutico. Mas a pessoa pode tentar negociar a relação insatisfatória por meio de ideias que tragam vantagens para ambos. Pode ainda abrir seus medos e traumas com o outro e ambos chegarem numa solução. Muitos recorrem à infidelidade por não saber como resolver atritos, que às vezes pode ser resolvido com a ajuda de um conselheiro ou até mesmo um intermediador. Assim como na prostituição, essas pessoas aperfeiçoadas se tornam ótimas em resolver conflitos no geral, principalmente de casais. Uma habilidade importante na igreja que a maioria dos pastores não tem mais, pois estão muito mais focados em palestras de pregação. Idolatria é a vontade de bajular algo ou alguém pela facilidade de poder ver e tocar. Esse excesso de admiração gera discriminação, pois o ídolo é tratado de uma forma muito melhor que as outras pessoas, e às vezes de forma divina. Um exemplo é o crente que não cumprimenta os irmãos, mas quando vê o pastor, sai correndo. Comente se você já viu acontecer isso, sim ou não. Isso acaba alimentando o ego dos pastores e tanto o ídolo como idólatras fazem uma substituição de Deus. O idólatra é uma pessoa carente e frustrada por suas dúvidas em Deus e na sua fé. Então ele precisa de líderes ou objetos ungidos para afirmar sua fé. E sem perceber, a pessoa nega a divindade e suficiência de Deus. É por isso que a Bíblia coloca esse como um dos piores pecados que podemos cometer. E não é à toa que ele é combatido no primeiro e mais importante mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. O idólatra está relacionado com a infidelidade, mas também com a incredulidade, prostituição, gula, luxúria e feitiçaria, e segue um caminho totalmente afastado da salvação. Solução: além de terapia para lidar com suas carências, a idolatria pode ser facilmente vencida com estudos bíblicos, usando materiais de apoio como dicionários gregos e hebraicos, mapas da época e assim por diante. E não apenas ouvir os versículos isolados na igreja, mas estudar a Bíblia e entender os contextos. Pessoas assim aperfeiçoadas têm facilidade em se entregar para a fé, colocam seu ego de lado e não buscam reconhecimento nem bajulação, pois são humildes de coração. São grandes líderes e membros que podem assumir grandes responsabilidades, muito confiáveis e difíceis de se corromper. Ironicamente, um dos piores pecados traz a melhor das virtudes. Diga ao fraco, eu sou forte. Pessoal, eu trouxe um resumo de um assunto que poderia se estender por horas e com certeza não é uma receita de bolo, mas como sempre, é uma forma de provocar em cada um de vocês a caminhada das suas descobertas. Quando a Bíblia fala na condenação do pecado, não está falando de quem peca, já que todos somos pecadores. Na verdade, ela fala naqueles que vivem para o pecado e não querem mudar. Mesmo assim, enquanto estivermos vivos, sempre teremos a oportunidade de nos aperfeiçoar e sermos chamados para a obra, seja com 10, 30 ou 70 anos. Por isso, não podemos condenar ninguém, pois todos podem ter a mesma transformação de Paulo amanhã ou depois. Mas como nunca sabemos quando o nosso fim chega, é importante tentarmos uma relação sincera com Deus o quanto antes. Já vi pessoas no leito de morte dizer que aceitam Jesus apenas por medo da morte e para achar que isso garante o céu. Mas se não for sincero, não sei se é a solução. Você notou também que muito tem a ver com obras sociais. Por quê? Porque o segundo mandamento fala amar ao próximo, e quando amamos o próximo, temos a tendência de ajudar nas suas principais necessidades, que são a palavra de Deus e no seu alimento, como manda as Escrituras. Mas de qualquer forma, não somos nós quem decide. O Espírito Santo distribui os dons conforme sua vontade. Bata a porta e ela se abrirá. O mal vem do nosso coração, mas em Cristo somos mais que vencedores, pois transforma nossos piores pecados nas qualidades mais importantes para o reino de Deus. Amém.